Doutora Kívia, é possível você colocar para a gente aqui que tipo de estratégias ou como é que funciona esses acolhimentos precoces em relação ao Covid? Que tipo de conduta ou tipo de preocupação o paciente deve ter e que tipo de atitude ele deve ter? Sim, ao iniciar a sintomatologia, nós recomendamos isolamento, recomendamos aumentar a profilaxia com os contactantes, e o paciente ele é acolhido da seguinte forma: nós iniciamos o tratamento com as drogas que nós sabemos que são antivirais. O vírus entra de duas formas na célula, nós usamos medicamentos que bloqueiam, que diminuem essa entrada desse vírus na célula, né? Uma tentativa com que o paciente tenha uma menor carga viral dentro das suas células e circulante também. Esse paciente ele é solicitado SWAB, né, para confirmação ou afastamento, mas ele é acolhido mesmo antes do teste negativo. Então, sintomático, 3 sintomas por 3 dias, para a gente é Covid, existe um score para isso. Então, a gente tem mais de 80% de resultado positivo em pacientes com 3 dias com 3 sintomas. Que sintomas são esses? Diarreia, dor no corpo, inapetência, quer dizer, não tem vontade de se alimentar, febre, tosse, dor de garganta, coriza, tá? Dor nas articulações, dor nas costas, tá bom? Uma sensação de calafrio que os pacientes têm, tá? Então, todos esses sintomas, se o paciente tiver por 3 dias 3 sintomas, ele não duvide, ele está com Covid. E aí nós iniciamos o tratamento, pedimos os exames no dia 5, aproximadamente, da doença, e já iniciamos também o tratamento da segunda fase, que agora está mais precoce. Que tipo, normalmente, de medicamentos, os nomes que a senhora podia dizer que são os medicamentos que estão, assim, surtindo mais efeito? E lembrando que esses medicamentos, ninguém está clinicando nem passando nada para nenhum ouvinte, nem espectador do YouTube. Nós estamos submetendo a isso a necessidade de um aval do médico de confiança do eventual paciente, doutora Kívia. Nós usamos para homens calvos, principalmente para homens calvos, se bem que agora eu estou usando para praticamente todos os homens bloqueador de androgênio. Eu estou usando a ivermectina, tanto como profilaxia como tratamento, mas é um tratamento multidrogas, tá? E eu uso um xarope, que também bloqueia uma proteína que auxilia a entrada do vírus na célula. Nós usamos um antibiótico, que eu não uso mais a azitromicina, eu estou usando outro, porque agora às vezes a gente tem que entrar com um anti-inflamatório potente, muito precoce, e às vezes ele se choca com a azitromicina. Não estou usando a azitromicina, estou usando um outro antibiótico. E é basicamente isso, e monitorar o paciente. Se inflamar, a gente muda a medicação. A senhora falou em pacientes de idade e calvos. Sim. Porque há uma ressalva, há uma percepção que eles têm alguma condicionante genética que diferencia os demais pacientes? Hoje a gente já sabe, né? Nós aprendemos bastante, né? Nesse ano de epidemia, o doutor Fernando nos chamava a atenção para a síndrome metabólica, que são pacientes cronicamente inflamados. A obesidade é um caso de síndrome metabólica. Mas não é aquele obeso fornido, não, sabe? Sim. É aquele... É o gordinho que ainda acha que tá abafando. O barrigudo, aquele que tem a gordura preta, sabe? Aquele que tem a ferritina alta, aquele que tem o colesterol alto, aquele que tem o triglicérides alto. Esse paciente que se beneficia com o exercício físico, certo? Esse é o paciente de maior risco. Esse é o paciente que ele já chega na doença inflamada. E a Covid é uma doença de inflamação e de coagulação. Então, se ele já chega inflamado, ele já chega num patamar ruim. Eu vou fazer uma analogia bem... E em relação aos calvos, eu gostaria de chamar a atenção, Sim. tá? A medicina, tudo começa com a observação, né? Você observa. Tudo na e vida, lá em Nova York, num hospital, começaram a observar que os homens que estavam na UTI eram todos carecas. E aí alguém disse isso aí, que é um sinal. E aí vamos estudar por quê. Por quê? Porque o receptor do hormônio masculino, ele promove... a gênese de uma proteína que simplesmente quase que fura a membrana da célula para o vírus entrar. E aí, se vocês forem ver nas pessoas, nos seus conhecidos que estiveram mais graves ou que foram a óbitos, a gente tem uma proporção homem e mulher completamente distoante. Discrepante. Vamos dizer, não é homem porque não se cuida, não é homem porque tem hormônio de homem. E hormônio de homem é prejudicial ao paciente grave.